Abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Como não podia deixar de ser num dia comemorado, o dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. E depois leremos no capítulo 2 também. Atos 1, verso 8. Que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora vá ao capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como que nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E em seguida, o apóstolo Pedro se levanta e traz uma mensagem para aquele povo, onde se convertem quase 3.000 pessoas. Amados, amadas, que passagem maravilhosa. O livro de Atos é um livro que nos mostra ali o nascimento da igreja de Cristo. Então a igreja que conhecemos hoje, ela não nasceu nos evangelhos enquanto Jesus estava ali caminhando entre as diversas regiões, da Galileia, da Judeia. Não. É aqui, neste momento, que nasce a igreja que nós conhecemos. Onde o apóstolo Paulo vai ali trabalhar as doutrinas, vai fundar igrejas, vai ter lá os seus cultos, seus louvores, como esses louvores maravilhosos que nós entoamos aqui. Então, o livro de Atos, irmãos, foi escrito por Lucas. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico amado. E aqui ele conta, a história desse nascimento da igreja. Chama-se Atos dos Apóstolos, mas bem que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque em toda a sua extensão
nós vemos a ação maravilhosa do Espírito Santo. Este Espírito, que também é Deus, esse Espírito que está aqui entre nós, esse Espírito que nos batiza, que nos capacita e que nos enche. E uma palavra-chave, amados, que está lá no capítulo 1, verso 8, é quando Lucas vai nos falar, vai nos registrar aqui, que Jesus disse àqueles discípulos que estavam vendo a ascensão do Senhor, e ele disse: recebereis poder. Poder é este poder que vem sobre a igreja de Cristo. E é nesse poder que nós devemos viver, não poder dos homens. Você liga a TV, você vê nomes de homens, homens que pensam que são semideuses, homens que se portam como semideuses, homens que dão ordens a Deus. Esses não ouçam. A igreja de Cristo, ela não vive sob o poder desses homens que arrecadam muito, mas muito, 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 usando o nome de Deus. No livro de Atos, nós vemos que são pessoas comuns que foram capazes de fazer coisas extraordinárias. E sabem por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que operava neles. Outra palavra-chave, irmãos, é quando Jesus diz: e sereis minhas, o quê? Testemunhas. Que aparece essa palavra pelo menos 30 vezes no livro de Atos. E nós sabemos o que é testemunha. É alguém que relata o que viu e ouviu. Frequentemente nós vemos na televisão quando são chamadas testemunhas para um inquérito policial ou para responder a algum processo lá no STF. E a gente sabe, amados, que a testemunha que está lá, ela não pode mentir. O réu pode. O réu pode. Ele fala, não, ele pode contar todas as mentiras do mundo, depois ele vai ser julgado. Mas tem o seguinte: se a testemunha mentir, ela sai dali presa. Porque ela deu o quê? Falso testemunho. E aqui eu vou dizer algo para vocês que não sei se todos sabem. A palavra grega usada por Lucas para testemunha é a palavra martírion. Que daí vem o termo grego, o termo em português chamado martírio. E por que testemunha está ligada a martírio? Porque na época aqui de Jesus e dos apóstolos, aquele que testemunhava Jesus podia pagar com a própria vida. Neste momento histórico, ser testemunha de Jesus era perigoso. Você podia ser preso, você podia ser açoitado, você podia sofrer o exílio, como João do Apocalipse sofreu, e você também podia ser morto. Portanto, amados, uma das maiores responsabilidades que nós, crentes, temos sobre nossa vida, é quando Jesus nos diz a mesma coisa que ele disse para os seus discípulos: vocês
serão minhas testemunhas. Eu? Quem, Senhor? Eu? Sim. E não tente fugir. Somos chamados para ser testemunhas. Jesus não disse isso apenas para aqueles discípulos e seus familiares. E ele falou: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, lá em Itaberaba. Aqui é confim da terra. Irmãos, Jesus colocou sobre nós a responsabilidade de sermos testemunhas. Em Itaberaba, eu vou um pouco mais longe, Brasilândia, e por aí vai. Sabe por quê, amados? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele não concedeu aos anjos o privilégio de testemunhar, mas Ele concedeu a nós. E sabe de uma coisa, amados? Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. O pastor Daniel pode se matar de trabalhar. Os irmãos do louvor podem se matar de ensaiar, de cantar, de louvar. Os irmãos dos diversos ministérios podem se cansar de tanto fazerem ali a sua obra no ministério. Mas eu vou dizer uma coisa: se o Espírito Santo não estiver conosco, tudo fracassará. É dele a honra, é dele o poder. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: se lá na igreja primitiva o Espírito Santo fosse retirado dela, 95% do trabalho realizado pela igreja seria paralisado. E ele continua dizendo: mas se hoje o Espírito Santo for retirado da igreja, 95% continua realizando o trabalho e nem perceberia. É isto. Nós acostumamos a fazer o trabalho com a nossa força. E a gente se esfalfa de tanto trabalhar. E a gente não vê progresso. E a gente percebe que é frágil, que é fraco, limitado. Mas o poder não é seu. O poder é do Espírito Santo. Faça na força do Senhor. Faça na força do Espírito. Ore, peça a Deus. Se humilhe, como foi aqui colocado na confissão. Se humilhe. Porque a obra é dele. E naquele dia, irmãos, o Espírito veio, e o povo que estava fora daquele cenáculo, cenáculo é interessante, é um lugar, quando nós estivemos em Israel, tivemos a oportunidade de conhecer o provável local que se deu isto aqui. É uma casa grande, eu vou dizer, é um pouco maior, é maior do que esse salão aqui, maior, não muito, mas é maior. E lá essa casa está vazia hoje, é um cenáculo que está vazio. Então a gente sobe as escadas e chega nesse lugar. E pelas indicações, pelo histórico do local, tudo indica que foi lá. Não importa tanto isto, mas é uma curiosidade. Que era ali que o povo se reunia. O povo que eu digo, o povo de Deus. Porque desde que Jesus subiu aos céus, eles estavam esperando. O quê? Receberem o poder do Espírito. Porque se eles saíssem antes, cairia nesse problema que eu acabei de falar. Ir sem ter o Espírito Santo na frente, eu vou te dizer, irmão, não vá.
E o Espírito veio, e o povo lá fora ouviu o som de um vento impetuoso, e viu também línguas como de fogo, caindo na cabeça de cada um. E o Espírito Santo batizou e encheu aqueles primeiros cristãos. Amados, algo de extraordinário, de sobrenatural, que aconteceu ali, naquele momento, é que Lucas cita pessoas de 16 regiões diferentes do mundo. Olha que coisa interessante, né? Ele fala medos, persas, partos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. Se você nunca teve a curiosidade, conte aqui. 16 lugares do mundo estavam ali com pessoas que viram e ouviram quando aquele som, como um estrondo, nos dias de hoje diria assim, uma turbina de avião passou. O que é isso? O que é isso? Olha lá naquela casa lá no cenáculo de oração, e correram para lá, porque tinham ouvido esse som, e viram esta coisa espetacular. Mas isto não foi o mais importante. Eles ouviram e viram 120 pessoas, que é o número que se calcula que estavam ali, falando das grandezas de Deus. E cada um que estava ouvindo, ouviu na sua própria língua materna. Ou seja, ouviu no seu idioma. Os nossos irmãos pentecostais, agora nem tanto, mas nos anos 50, 60, 70, quando houve o boom, né, um boom pentecostal no Brasil, eles se valem desse texto para falar que aqui nasceu a língua estranha, ou línguas. Mas não. Esse texto não é a glossolalia. O que é glossolalia ou glossolalia? É o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 14, acerca de línguas. Línguas que são línguas que nós não compreendemos e que precisa do quê? Intérprete. Não fale se não tiver intérprete. É a orientação que Paulo dá em 1 Coríntios 14, leia lá. Se não tiver intérprete, fique calado. E se for falar, um de cada vez, e um intérprete de cada vez. Orientações paulinas. Mas não é esta glossolalia que aconteceu aqui. A palavra usada é idioma. É dialectos, no grego. Algo que você fala, como nos dias de hoje, que idioma? Português. O outro que idioma? Chinês. Outro japonês, outro inglês. Nos dias de hoje teríamos pessoas de todos esses países do mundo, e uma pessoa, e algumas pessoas cheias do Espírito, estariam falando, e eles ouviriam na sua própria língua. Então vocês estão entendendo, irmãos? É o dom de línguas ao contrário. Ao contrário. Quisera eu falar e pregar aqui e um chinês entendesse. É inteligível, as pessoas entendem. Lembram-se da Torre de Babel? Deus, homens que se achavam os tais, os bacanas, quiseram construir uma torre para subir até o céu. E diz o texto lá em Gênesis, que havia só uma língua na terra, só uma. E eles começaram a construir. Deus falou, vou lá ver o que está acontecendo. E Deus desce, vê o orgulho daqueles homens. E o que Deus faz?
ele confunde o povo. E a partir dali, irmãos, acabou a construção, porque ninguém mais entendia o que o outro falava, cada um falava numa língua. Aí desceram da torre, cada um foi embora, mas diz lá o texto que passaram a falar essas línguas. Mas aqui, irmãos, olha que beleza, Deus desce, o Espírito desce, para tornar o Evangelho conhecido e possível de se compreender por todo mundo. Em Babel Deus confunde, em Pentecostes Deus se traduz para todos. Não tem nada a ver com língua estranha, nada. Não estou dizendo que não existe, mas é lá em 1 Coríntios 14, glossolalia, é um dom espiritual, mas não é aqui. Deu para entender? Então, aqui em Jerusalém, a barreira linguística foi vencida, como sinal de que as nações agora seriam reunidas em Cristo. É por isso que eu gosto demais desse texto de Apocalipse 7, que diz assim: a visão dos glorificados que João teve. Eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Repito, gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Então, irmão, vai ter lá israelenses que aceitaram a Cristo. Mas olha, não se escandalize, vai ter também árabes, vai ter também palestinos e todos aqueles que conheceram a Cristo. Lá na faixa de Gaza tem igrejas cristãs, lá na Cisjordânia tem igrejas cristãs, tem homens e mulheres salvos por Jesus Cristo. Então, por isso, para de dizer, eu quero que destrua tudo, mata tudo mesmo. Irmãos, isso é genocídio. Mais de 35 mil mulheres e crianças já foram mortos até agora. Não terroristas, mulheres e crianças, e possivelmente muitos cristãos. Domingo que vem é o dia do DIP. DIP é Domingo da Igreja Perseguida, da missão Portas Abertas. Eu lá em Santo André, todos os anos eu fazia, aqui não vai ser possível este ano, mas se Deus quiser vamos continuar, mas eu farei menção domingo que vem disto. É um momento especial de oração pelos cristãos perseguidos, em Israel, na Palestina, no Iraque, no Kuwait, na Arábia Saudita. A revista Portas Abertas, ela tem ali um ranking dos piores países do mundo que um cristão pode estar. Para quem não sabe, o primeiro país mais perigoso do mundo para um cristão é a Coreia do Norte. Então depois vem ali China, vem ali outros países também, a maioria todos ali no Oriente Médio, tá? Então o que eu quero dizer, irmãos, vamos abrir nossa mente. Vamos ver que tem cristão espalhado neste mundo e que estarão diante do Cordeiro glorificado. Não torce nem por A nem por B, torce para que haja paz. A palavra do cristão é essa, tem que ter paz, vamos orar por paz. E aí, quando acontece isso, Pedro se levanta e prega um sermão que converte quase 3 mil pessoas que se batizam em seguida. E por que Pedro, logo em seguida a esses eventos, ele prega uma mensagem? Sabe por quê, irmãos?
sem mensagem, sem palavra de Deus, nós nos perdemos. Pregação da palavra foi o meio escolhido por Deus para salvar pecadores e para santificar os crentes. Salvar pecadores pela palavra, pela mensagem, e santificar aqueles que já são salvos, mas precisam de santificação. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós vivemos tempos em que a pregação tem sido negligenciada, relativizada e cada vez diminuída mais o seu tempo. Hoje a gente não fala tanto de pregadores sérios da palavra, a gente fala de bandas de cantores e cantoras. Não tenho nada contra eles, nada. A única questão é que muita gente só vai atrás deles. Mas se for para ouvir a palavra, não estão dispostos. Se for para ouvir, assistir, para ver as coisas que são bonitas, as luzes, a fumaça, vão. É a pregação da palavra que transforma vidas. Não estou dizendo que pessoas não podem se converter ouvindo uma música, nada disso, irmãos, não é isso que eu estou falando. É que eu estou dizendo que Deus, Ele escolheu a pregação da palavra. E nada pode ser colocado no lugar da pregação. Repito, nada. Na realidade, nós só somos cristãos porque um dia alguém veio até nós e pregou a mensagem do Evangelho. Não precisa pregar na igreja, não. Alguém falou para você de Cristo, lá no restaurante da sua firma, lá na sua classe, que você estuda, alguém lhe falou. Eu nunca ouvi falar de alguém cantou para mim uma música, pode até ser alguém cantar, né? Mas normalmente conhece-se a Cristo porque falou. Então, amados e amadas, nós temos de estar muito atentos com a ação do Espírito Santo sobre nós. Somente o Evangelho de Cristo, irmãos, tem o poder e a autoridade de destruir as ilusões. As pessoas estão vivendo em ilusões. Hoje vi isto claramente, como as pessoas estão vivendo em ilusões. Mas é necessário que somente o verdadeiro Evangelho de Cristo seja pregado. Por que verdadeiro? Porque existe, irmãos, um Evangelho light, de baixos teores de verdade, que quer ficar bem com todo mundo. Quer ficar bem com todo mundo. Eu vou dizer impossível. Se a Cristo quiseram matar e mataram, seus discípulos e apóstolos prenderam e martirizaram, e a gente quer estar bem com todo mundo. Irmãos, não dá. Não dá. Porque se nós temos uma palavra, que é a palavra do Evangelho, a gente vai ficar mal com um monte de gente. Não tem jeito. Agora, é importante dizer, amados, não somos nós que vamos convencer as pessoas de seus erros e de seus pecados. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo. A nós compete pregar o Evangelho. Prega, mostra, anuncia e deixa o resto com Deus. Isto é fé. Você está fazendo a sua parte. Mas quem vai convencer do juízo e do pecado é o Espírito Santo. E eu termino, amados, dizendo que a evidência da obra do Espírito Santo em nossa vida não tem nada a ver com gente caindo. Não tem nada a ver com desmaios.
Não tem nada a ver com coisas estranhas acontecendo. Pentecostes não é cair no Espírito, mas é andar no Espírito. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Não é cair, é andar. E também a evidência do Espírito Santo, como os nossos irmãos pentecostais do passado diziam, a evidência não é falar em línguas. A evidência é ter controle sobre a língua. Isto é a ação do Espírito Santo. Aí eu vejo o Espírito Santo nessa pessoa. Irmãos e irmãs, que o Espírito Santo enche o seu coração, enche a sua vida, que você não faça nada sem ouvir o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Deixa, permita.